Lá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Oséias, no capítulo 14, no versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, amados seguidores em Cristo desse canal, o profeta Oséias, que quer dizer salvação, ele fala sobre a exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Capítulo 14, do 1 ao 9, Oséias fala sobre se converter, porque embora seus pecados fossem a causa da sua ruína, os israelitas ainda não tinham oportunidade de se arrepender e voltar ao Senhor Deus. Porém, Deus queria mais do que sacrifício sem sentido. Queria que os israelitas oferecessem palavras provenientes do coração, palavras de submissão e louvor que lhe mostrassem uma nova atitude, palavras absolutas de confiança no Senhor. E tais palavras levariam a ações que agradariam a Deus. Tanto que Isaías fala: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, glórias a Deus, espiritual. Porque se nós se arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus como único Salvador, nós estaremos igual os israelitas. Nós estaremos agradando a Deus de uma tal maneira que Deus faria o melhor para nós. Faria não, Ele fará. Então Isaías fala: quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as sabe, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Irmãos, a verdadeira sabedoria inclui entender a Deus e seus caminhos. Sem você ler a palavra do Senhor, meditar na palavra, você jamais poderá saber os pensamentos de Deus e o que Deus requer de você. Então, expressar-se através de um modo de vida de acordo com os padrões de retidões divinos é quando nós começamos a entender a Deus e seus caminhos. A sabedoria na Bíblia não é a simples posse de talentos intelectuais. Ela é prática e inclui um bom relacionamento com o Senhor. Quantos aí conhecem a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mas não têm o entendimento? Se você for no Provérbios, primeiro, no versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para os teus pescoços. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consinta. Ou seja, a sabedoria, irmãos, conforme o emprego desses termos em Provérbios, significa viver e pensar da conformidade com a verdade de Deus, com os seus caminhos, seus desígnios.
Importa considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este único padrão digno para orientar a nossa vida. Obter sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro, irmãos. Obter a sabedoria somente é quem busca através de um relacionamento correto com Deus. Como diz o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aleluia! O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não transgredir a sua vontade revelada. Uma tal reverência é essencial para se obter um coração sábio. E o Novo Testamento mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do Espírito Santo. Leia Atos 9, versículo 31. Então, Salomão ainda diz: filho meu, se os pecadores, como Brandice, quiserem te tentar, não consintas. Desde cedo na vida, a juventude se vê tentada por atrações ao pecado. A pressão dos colegas instigará o jovem a seguir a maioria para desfrutar os prazeres pecaminosos. Os jovens podem resistir a semelhantes tentações de desviar-se de Deus e do seu caminho, mantendo um estreito relacionamento com Deus como seu Senhor e disposto a viver isolado se necessário for, pelo seu compromisso com os justos caminhos de Deus, sabendo que o caminho da transigência e do prazer pecaminoso leva à angústia, ao sofrimento, à calamidade e à destruição. Leia Mateus do 4, 1 ao 11. O Salmo, o versículo 27, ainda do capítulo 1, diz: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos apertos e angústia. Glórias a Deus. O livro de Provérbios, ele frisa que Deus estabeleceu padrões absolutos do certo e do errado. Ignorar isto resultará em tragédia em nossa vida, irmãos. Uma das maiores verdades que se pode aprender durante a juventude é que realmente se faremos aquilo que semearmos. Leia Gálatas 6, do 7 ao 9. O preço que acabamos pagando pelo pecado é a angústia, o sofrimento e até mesmo a destruição, como nós lemos no versículo 27. Então, irmãos, é isso que Oséias queria para o seu povo. E é isso que nós queremos para o nosso povo, a nossa juventude, aos nossos irmãos que estão na igreja e os que ainda vão se converter. Converter-se ao Senhor. Oh, glórias a Deus. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, uma boa semana, um bom mês. Que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus.